dia. Como que você se relaciona na sociedade? Como que você convive com as pessoas? Como que é o seu comportamento diante de algo adverso? Ou quando você tem que estar com alguém? Ou no meio de uma multidão? Você se relaciona bem? Ou você fica reprimida? Tenta se esconder? Tenta se esquivar das coisas? Como que você vive? Você é uma pessoa complexada ou não? Então nós vamos falar um pouco sobre o complexo de inferioridade, que tem afastado muitas pessoas do convívio social. Tem feito com que essas pessoas elas se escondam ou vivam até mesmo através de identidades que não são suas. Ter uma personalidade que não é sua. Então, aqui nós vamos falar sobre o complexo. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos conhece. No Salmo 139 diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Então esta palavra aqui, ela diz que o Senhor nos conhece. Ele nos deu uma identidade. Ele nos deu uma personalidade. E muitas vezes nós, por algum trauma da infância, vivemos num mundo fechado, que nós mesmos criamos através de pensamentos, através de alguma circunstância que aconteceu na nossa infância. Nós se fechamos para o mundo com medo de se relacionar, com medo de conviver na sociedade. Então, muitas vezes, esses sintomas de complexo ele acontece quando é criança. Às vezes por uma rejeição, uma gravidez não planejada, uma tentativa de aborto dos pais, ou os pais queriam que o filho fosse de um sexo e o filho nasceu do outro, um abandono, ou quando a criança perdeu os pais quando era criança ali, maus tratos, abuso sexual e abuso emocional, enfim. Então essas crianças elas vão se moldando no mundo fechado, que elas mesmas criaram, mas por quê? Por consequência da falta de amor. A falta de amor muitas vezes leva essas crianças a serem complexadas. Então quando elas são complexadas, então tudo isso afeta o emocional de uma criança, esses complexos. E afeta o emocional que ela vai se tornando aquele adulto frustrado. Também altera no seu crescimento, moldando com complexo de inferioridade, fazendo perder a alegria, tornando um jovem frustrado e depois um adulto emocionalmente doentio. Então, esse complexo tem tirado muitas pessoas do convívio social. E quais são os sintomas de complexo de inferioridade? Então, um dos sintomas que aparecem no complexo são querer se comparar com os outros. Há casos de pessoas que vivem se comparando com amigos ou pessoas mais próximas. Às vezes essas pessoas vivem em grupos de amigos que são aquelas pessoas que marcam presença em tudo. Então elas querem estar no meio, querem ser iguais. Mas só que muitas vezes a personalidade dela não foi criada para aquele convívio, mas por falta daquele convívio, quando era criança, ela busca esse convívio, esse amor em outros, nesses amigos. Então ela quer copiar a personalidade de alguém para se tornar alguém de valor, para suprir a sua falta. Outro sintoma é demonstrar inveja. Então, esse tipo de inveja ela se dá quando aquela pessoa que teve um complexo lá na infância, ela quer ter algo que o outro tem. Mas ela não consegue ter, não pode ter. Mas por que ela não pode e não consegue ter? Porque ela ainda não venceu esse complexo. Porque ela só quer ter algo igual para demonstrar que ela pode.
para se sentir valorizada, porque este complexo desvalorizou ela. E no desvalorizar ela, ela tem esse tipo de inveja, porque ela quer conquistar aquilo que o outro tem. Então, também é o caso de buscar reconhecimento. Então essa pessoa busca se identificar com os outros em tudo que eles fazem, moldando a sua identidade em outras pessoas para completar a sua falta. Ou seja, ela quer ter o reconhecimento a qualquer custo. Ela quer sempre fazer igual ao da outra pessoa também. Ou no trabalho, ou em alguns outros afazeres. Então essas pessoas, elas têm esse costume de querer buscar o reconhecimento, se identificar com alguém para que se sintam protegida e amada. Mas a ser amada de uma forma diferente, amada no sentido de estar junto. Não porque ela ali o coração dela sente aquele prazer de estar com uma pessoa por causa do amor, por causa da alegria, mas não, é para suprir a sua falta que teve lá atrás. Outra situação é preocupação excessiva com a opinião dos outros, das outras pessoas. Então essa pessoa não tem opinião própria. E essas pessoas têm até grandes ideias, grandes pensamentos, têm grandes projetos, mas elas têm medo de falar para alguém, com medo de serem ali criticada, de a pessoa dar uma opinião que ou vai melhorar ou é uma crítica que para melhorar também, então elas nem demonstram aquilo que têm. Então essas pessoas com medo, elas nem sequer contam as ideias que tiveram, com medo do que as outras pessoas vão falar. Então elas estão moldando a sua identidade através do medo de se relacionar com alguém. Então esses sintomas têm afastado as pessoas. Então outros sintomas também é o hábito de fugir de situações com medo de tentar. Então elas acham que não vão dar conta de fazer algo. Então essas pessoas complexadas, tiveram complexo desde a infância, se tornaram um jovem frustrado, um adulto emocionalmente doentio. Então eles têm medo de tentar em fazer algo. E eles perdem grandes oportunidades por medo. Até mesmo desistem no meio de uma caminhada, quando assume um compromisso com medo de não conseguir dar conta daquele trabalho. Então o medo de errar fala mais alto, e este medo está moldando a pessoa a cada dia mais e mais para se isolar, se tornando mais difícil a sua caminhada, mais difícil o convívio com as pessoas. Então, outra situação é a mania de apontar defeitos nas pessoas a fim de se proteger. Esse é um grave e sério transtorno. Então essa pessoa complexada, muitas vezes quando ela vê o perigo, ela quer apontar, não, eu fiz por causa de fulano. Ah, eu me espelhei no fulano. Então essa pessoa, ela tem ali, usa essa atitude de apontar os erros das pessoas a fim de se defender. É uma defesa que essa pessoa tem. Ah, então ela diz, porque fulano mandou. Ah, eu sou assim porque me ensinaram assim, mas ela não quer mudar. Ela quer continuar do mesmo jeito. Ou então elas não assumem os erros. Também quando ela erra, mais que depressa, ela aponta ali. Ah, foi por causa de alguém que me ensinou desse jeito. Ou não quis nem me ensinar. Ou nem me deu atenção. Ah, ou então eu fiz isso, estou fazendo isso porque lá atrás aconteceu isso. Então sempre ela busca ali, a sua defesa é apontar os defeitos dos outros. Elas não conseguem olhar para si próprio com medo de alguém venha corrigi-las, ou com medo de alguém venha ali para ajudá-las a sair desse mundinho fechado, mostrar uma outra opinião, uma outra sugestão para tirar elas desse cubículo que elas mesmas se fecharam ali. É um labirinto que elas criaram e elas vivem ali dentro, com esses sintomas, e não querem sair. E um outro também sintoma é o isolamento. Numa
Vamos imaginar que numa escala social, essa pessoa ela não quer ter participação social com ninguém em nenhum grupo, com ninguém. Quer viver isolada. Tem uma festa para ir? Não, vou ficar. Tem um evento para ir? Eu não vou. Então essa pessoa aqui, ela se isola com medo do que as outras pessoas vão falar. Então o isolamento é porque ela tem receio que algo venha acontecer ou venham fazer para ela, assim de uma maneira que ela tenha que mudar em certos pontos. Então, ou até mesmo por ser motivos de chacota de alguém. Porque elas vivem naquele mundinho fechado, então por motivo de zombaria, até de piadinhas, de brincadeiras, ou até mesmo de alguém chegar a fazer uma brincadeira ali sadia, mas ela tem medo de ser chacota. Então, o isolamento faz com que essa pessoa se afaste do convívio social. Isso é muito grave. E se a pessoa continua nesse isolamento, poderá trazer sérios danos à sua saúde física e principalmente emocional. Quando uma pessoa começa a se isolar com medo, poderá trazer uma depressão, grandes coisas ali para o seu emocional, que poderá levar essa pessoa mais para baixo ainda. Também ela tem o sentimento de incapacidade. Elas não se acham boas suficientes para realizar determinadas tarefas que lhe é dada. Então, é um sentimento de incapacidade, que é um estado emocional causado pela insegurança e uma sensação de se tornar inferior a tudo e a todos. Então, podemos dizer que o medo de errar faz com que essa pessoa venha a se diminuir diante dos outros. Então, sempre essa pessoa vai dizer, fulano é melhor. Fulano faz melhor que eu. Ah, indica o fulano. Não a mim. Deixa o outro fazer. Eu não vou dar conta. Então essa pessoa tem esse sentimento assim de se tornar, de se diminuir diante dos outros. Ela não vê a perspectiva de crescimento. Sempre a perspectiva que ela vê é de se inferiorizar cada dia mais e mais. Também sensibilidade às críticas. Essas pessoas que têm esse complexo, ela tem o costume de quando é criticado por algo, ela passa mal. Ela não consegue receber uma crítica, até mesmo uma crítica construtiva. Isso porque seu emocional foi formado por uma autodependência dos outros, que quando ela é chamada a atenção, ela se sente desprotegida. Ela se sente humilhada. Ela se sente até abandonada. Ela se sente com aquele sintoma assim de por que isso comigo? Ninguém me estende a mão. Mais uma vez, estou abandonado. Então isto poderá trazer grandes crises emocionais que vão afetar o seu físico também. Mas por quê? Elas não sabem receber uma crítica nem construtiva. Por isso que essas pessoas se isolam. Elas têm essa dificuldade de se relacionar. E essa dificuldade de se relacionar é muito triste. Elas se fecham nesse labirinto. Então, essa dificuldade de se relacionar, essa pessoa ela se esconde, ela prefere ficar em oculto, se ela vai nos lugares que ela frequenta, escola, trabalho, ou até mesmo igreja, ela gosta de ficar sempre ali no anonimato, no oculto. Então, por exemplo, quando ela está em lugares de muito movimento, ela fica só observando o ambiente. Fica observando as pessoas para ver com quem e com quem ela pode se relacionar. Então ela fica selecionando as pessoas. E muitas vezes, por causa desse complexo, ela vai e tem amizade com as pessoas erradas, que vão machucar a cada dia mais e mais ela. Porque além dela ficar selecionando para se aproximar, ela, por causa desse complexo, ela vai escolher sempre aquele que vai ter algo para dar para ela. Ela não vai escolher uma pessoa para se completar, para aprender e ensinar. Não, ela vai procurar sempre uma pessoa que tenha só para oferecer. E isso traz um sério dano que
geralmente essa pessoa vai se machucar mais, porque essas pessoas virão e vão saber que ela é desse jeito e vão querer se aproveitar a cada dia mais e mais dela. Então, o pior de tudo, quando a pessoa se torna como vítima. Então, quando uma pessoa complexada, ela se torna vítima. Se torna uma pessoa deprimida. Ela acha que tudo só acontece com ela. Ela sempre se coloca como coitadinha, coitadinha. Tudo que acontece com ela diz que é porque ninguém lhe orientou. Ou porque ninguém pôde defendê-la. Então, quando chega alguém contando algo assim, que aconteceu, por exemplo, perdas, doença, sempre essa pessoa que tem esse complexo de inferioridade, ela vai dizer que o caso dela é pior. Ela nunca tem palavras para apoiar aquela pessoa que chega contando algo para ela. Ela sempre vai dizer que ela está passando pelo mesmo problema ou o dela é pior. Mas por quê? Porque ela quer atrair atenção só para si. Só para se colocar como coitadinha, como vítima. Então, ela não é uma pessoa independente. Ela sempre se coloca como vítima para depender dos outros. E essa dependência dos outros, cada vez, ela caminha mais para trás. Então ela não consegue ter esse crescimento. Então, essa pessoa tem uma baixa estima muito grande. Ela tem esses sintomas de autocondenação. Ela fica ali se condenando por quê? Por que eu sou assim? Então ela nem acredita que possa se levantar, que possa mudar. Elas perdem até o ânimo e até nem conseguem lutar por uma sobrevivência. Pois elas se tornam muitas vezes uma opção. Ou seja, comparadas como objeto de uso. Em um determinado não tem mais valor. Essas pessoas que têm complexo de inferioridade, quando a baixa estima faz com que elas só se sintam pessoas usadas. Aí quando não se tem mais valor, são deixadas de lado. Mas é porque essas pessoas, elas não conseguem se levantar. Elas perderam o ânimo. E quando elas perdem o ânimo de viver, está com sérios problemas. E neste momento é que nós precisamos usar a palavra de Deus para que o Senhor intervenha com a misericórdia e a graça dele. Porque Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Então, não se queira, não deixe se comparar com as outras pessoas, pois ninguém é perfeito. Também devemos reconhecer o nosso valor. Se você tem complexo de inferioridade, hoje você tem que reconhecer o seu valor, quem você é em Cristo. Porque a palavra do Senhor diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Então o seu valor e a sua segurança somente está em Jesus. Se você tem esses sintomas de complexo, se você tem alguns desses sintomas que nós falamos, você deve ir, primeiramente, diante de Deus e reconhecer o teu valor através de Jesus. Porque ele diz que você é feitura dele. Você é feitura dele. E Deus preparou as boas obras, os bons caminhos, tudo de bom para que você ande sobre elas. Então você tem um valor em Jesus, você é imagem e semelhança de Jesus. Você não é melhor do que ninguém, também não é pior. Você é aquilo que Jesus determinou para que você fosse. Então se você tem este complexo de inferioridade, hoje o Senhor Deus está entrando com a intervenção divina para te libertar deste mal. O Senhor Deus está te levantando hoje. Está dizendo, meu filho, minha filha, reconheça o seu valor em mim. Você foi criado à minha imagem e semelhança. Para as boas obras. Você tem valor. Pode ser que ninguém te dê valor, mas você tem valor em Jesus.
Então você deve valorizar cada conquista sua. Também você vai usar a fé para vencer esse complexo. Se você viu que você tem valor em Jesus porque você é feitura dele, você tem que usar a fé. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam. Ela é a prova das coisas que não se veem. Então você vai usar a fé como assim. Então você tem que se ver um vencedor. Você tem que se ver ali uma pessoa de grandes conquistas. Uma pessoa valorosa. Então, quando você usa esta palavra de Deus como manual de vida, tenha certeza que você é curado e você está pronto para vencer qualquer desafio que vier pelo caminho, porque o Senhor Jesus garante que estará com você todos os dias até a consumação dos séculos, por onde quer que você ande. Então, você deve assumir que o complexo de inferioridade não vai fazer parte do seu vocabulário. Pois Deus diz que Ele mesmo diz sobre a sua palavra que em todas essas coisas você é mais que vencedor. Por que você é mais que vencedor? Porque você é imagem e semelhança dEle e você tem valor para Ele. Então, não é o seu passado que difere quem você é, mas sim a forma que você interpreta ele. Então, como você está lidando com o seu passado vai definir o seu comportamento no presente e a forma como você trata o seu passado definirá o seu futuro. Se você tirar este passado como lição e aprimorar hoje no presente, você vai ver que o teu futuro será de grandes conquistas. Então hoje é o dia de você se libertar desse complexo de inferioridade, reconhecendo o seu valor em Jesus Cristo. Não é o seu passado que pode dominar você. Não é o seu passado que vai direcionar a sua vida. Mas sim a forma de como você vai lidar com ele. A forma de como você interpreta. De como você vai tirar a lição. E vai viver o hoje em vitória. Vai viver o hoje subindo na escadaria da fé. Reconhecendo o seu valor em Jesus Cristo. Amém? Você tem valor. Reconheça o seu valor em Jesus Cristo, porque você é imagem e semelhança dele. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.